Se você trabalha e contribui com o INSS, talvez nunca tenha pensado em fazer uma previdência privada. E essa é uma opção cada vez mais popular para buscar garantir uma aposentadoria mais tranquila. Mas em que casos é uma boa ideia fazer esse tipo de investimento? E quando começar a investir? Quem responde a essas e outras perguntas é o economista Bruno Dori. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Vamos começar falando, Bruno, sobre a diferença da previdência social para a previdência privada. Sim, primeiramente, na hora que a gente tem a Previdência Social, é o que você contribui ali todo mês para o INSS. Isso acontece nos casos onde você é empregado no regime CLT, ou tem carteira de trabalho, ou é funcionário público. E isso engloba não só ali um pagamento mensal, onde você vai ter uma renda futura para cobrir os seus custos quando você não puder mais trabalhar, mas também toda a parte de seguridade social, onde inclui auxílio, doença, licença maternidade, pensão para o dependente em caso de falecimento. É um conjunto de benefícios que é gerenciado pelo governo. Quando você tem a previdência complementar, até o nome vulgarmente chamado de previdência privada, é justamente para complementar os benefícios que você vai ter da segurança social do INSS. E isso é uma questão opcional das pessoas. Quem quiser vai ter direito a aderir a esse benefício. E o nosso objetivo hoje é justamente focar nessa questão da previdência privada. Então, explica um pouco mais a fundo para a gente o que é e como que funciona a previdência privada. A previdência privada, ela não tem essa parte de seguridade social. Ela foca no investimento para você ter uma renda futura na hora que você se aposentar. Então, é uma questão voluntária e você vai procurar uma instituição financeira onde você vai fazer aportes mensais, onde no futuro isso vai gerar uma renda para você, ou você também pode escolher, quando for se aposentar, ou independente se aposentar ou não, pegar esse dinheiro de volta. Então, ele funciona como um investimento ou também uma garantia de renda futura. E por que é importante entender o rendimento da previdência privada? Assim, quais consequências essa falta de informação pode acarretar? Normalmente a gente considera ali a previdência como uma renda certa futura. Quando você tem o INSS, o governo ele vai te garantir uma renda futura e você contribui um percentual da sua renda. Ele fala, olha, quando você se aposentar, você vai ter o equivalente à sua contribuição anual. Como benefício, você vai receber 1,5, 2 salários mínimos daqui para frente. Já a previdência privada, não. Você está colocando num investimento. Então, é um fundo de investimento que você vai colocar numa instituição financeira, onde vai ter um gestor que vai gerenciar esses recursos e ele vai aplicar em ativos financeiros. De bancos, ações, títulos públicos, uma série de ativos onde você vai ter um retorno de investimento. Então, na hora que você fala de previdência complementar, é muito importante você ter cuidado aonde você vai investir, porque não é o retorno é certo, você vai render 5%, 10% ao ano, ninguém pode garantir isso. E você tem que ter cuidado na hora de colocar do fundo de previdência, não colocar em algum fundo que seja muito arriscado ou que possa ter perdas ou um rendimento muito baixo no seu dinheiro. E vamos entender um pouco agora, Bruno, o que é o fundo de previdência privada? O fundo de previdência, na hora que você bota os seus recursos no banco, funciona como um fundo de investimento comum. Uma coisa importante, na hora que você fala fundo de investimento privado, é da pessoa. Não é igual do INSS que vai para um fundo e o governo garante para você depois. O tanto que você investe vai ser diretamente proporcional ao tanto que você vai receber no futuro. Então, vai ter uma conta no seu nome, onde um gestor vai pegar aquele dinheiro, não só o seu, como de vários contribuintes, e vai investir no mercado financeiro. No que ele vai investir vai depender de cada fundo. Por isso que é muito importante saber, perguntar ao gerente do banco, ao assessor de investimentos, olha, eu quero colocar nesse fundo de investimento, mas quais os riscos que eu tenho?
quais são os rendimentos, rendimento passado desse fundo de investimento. Não que rendimento passado garanta o futuro, mas vai te dar uma estimativa de como esse gestor está atuando no mercado financeiro, se ele está sendo responsável, se ele está investindo em muitas coisas de risco ou não, se tá, cada fundo, cada gestor de fundo, ele vai ter uma política que pode investir no exterior ou pode investir no setor habitacional, no setor financeiro. Então, é muito importante perguntar. E todas as instituições financeiras vão ter mais de um fundo de investimento à disposição e até muitas têm mais de 100 fundos de investimento à disposição. Então, fica até um leque muito amplo para o contribuinte escolher aonde vai investir. Mas o importante é mais perguntar as informações, falar para o seu gerente, o assessor de investimentos, os seus medos, os seus receios, qual a estimativa de renda futura que você vai ter, para que ele pegue um fundo de investimento que seja adequado ao seu perfil e até o perfil de vida. Se você está muito novo na vida, você já se preocupa com isso antes, você pode ali até assumir um pouco mais de risco, mas se você já está no momento mais adiantado da sua vida, é importante ser um pouco mais cauteloso. Então, é muito importante ter informação sobre isso. Diante do assessor, assim, não ter vergonha, né, mesmo na hora de tirar as dúvidas, até porque, como você colocou muito bem, Bruno, essa questão do investimento na previdência privada é uma escolha, né, cabe ao investidor de que forma que ele vai querer investir nisso e sabendo que sim, existem riscos e a gente vai desenvolver todo esse raciocínio, mas existem também muitas vantagens. Quais vantagens a gente pode pontuar desse tipo de investimento? Olha, um grande receio que todo mundo tem, igual até foi mostrado na reportagem anterior, é um receio quanto o governo mesmo, que cada vez ele tem contas apertadas e volta e meia nós temos reformas de previdência e muitos aposentados hoje em dia ganham muito pouco e traz a necessidade ali de você ter uma previdência complementar para não depender só do que o governo vai estar daqui a 10, 15, 20 anos, que é muito incerto. Então, uma das vantagens que a gente tem é essa não dependência só do governo, daí vai depender do que você colocar. Se você colocar mais, poupar mais todo mês, lá na frente você vai ter mais de volta. Se preocupar ali com o rendimento sempre. E o governo, ele sabe disso. Por isso que ele criou alguns benefícios para incentivar as pessoas a terem esse regime de contribuição complementar. E um deles é uma redução no imposto de renda sobre esse tipo de investimento. Então, quando você pega a previdência complementar, basicamente tem dois tipos, o PGBL e o VGBL, mas dos dois tem benefícios tributários. Num caso, o VGBL, você tem uma alíquota reduzida de imposto, enquanto no investimento comum, se você deixar mais de 2 anos, você vai ter ali 15% de imposto de renda. Na Previdência Complementar, a partir de 10 anos, você chega na alíquota mínima de 10% de imposto de renda sobre o ganho. Isso é um benefício muito grande na hora que você pensa no investimento que vai passar 20, 30 anos rendendo. E também tem um outro tipo de previdência complementar, que é o PGBL, onde você também tem um benefício tributário. Para quem faz a declaração completa do imposto de renda, pode deduzir até 12% do que vai pagar como investimento na Previdência. Como um exemplo, se você for ter que fizer a Previdência, a declaração completa, for pagar 10 mil de imposto de renda naquele ano, você pode ter esse volume reduzido para até 8.800 com base no que você investiu na Previdência Complementar. Então, você tem ali benefícios de segurança futura, mas também benefícios tributários. E uma outra flexibilidade que você tem também na Previdência Complementar, se você, por algum motivo, passar alguma necessidade, você pode resgatar esse dinheiro antes. Ele não é um fundo perdido, você tem a sua conta, você acompanha mês a mês. Então, não só funciona para o futuro, mas alguma necessidade pessoal também possa ocorrer na vida. Isso aí. A gente quer saber agora quem pode investir na previdência privada. Qualquer pessoa. Isso daí, ela é aberta, ela é um tipo de investimento que você opcional. Só tem que tomar cuidado que para ter o benefício de redução de imposto,
os benefícios tributários, você tem que contribuir para o INSS. Então, o governo já ele montou o esquema que você já vai contribuir para o INSS e para complementar a sua renda futura, você vai ter esse benefício tributário. Então, qualquer pessoa pode chegar num banco ou instituição financeira, conversar com o assessor de investimento ou o gerente e falar, olha, eu quero começar a investir. E um benefício também é que você pode parar de investir a qualquer momento também. Você tem também alguns pontos importantes que você vai receber o quanto você investiu. Se você em algum mês você investiu menos, você pode complementar no outro mês e investir mais, e também você pode ter alguns aportes ou investimentos periódicos. Você começou ali, está indo devagar, está sobrando 200, 300 reais todo mês, você vai investindo. A partir de certo ponto, você ganhou um dinheirinho a mais, se você quiser, você pode aumentar esse bolo para o futuro. Então, você tem uma liberdade muito maior no sistema complementar do que no sistema de Seguridade Social. E a nossa telespectadora Tuninha de Varginha, nossa querida telespectadora, ela disse que tem renda mensal do INSS e também tem previdência privada, e ela inclusive aconselha a fazer esse investimento que para ela é ótimo. Então a gente já está falando, né, Bruno, da realidade de uma telespectadora nossa. Sim, realmente. Muitas pessoas já são aposentados e hoje em dia a expectativa de vida evoluiu muito. Muitas pessoas começaram a contribuir muito cedo na década de 80, na década de 70, então eles aposentaram cedo e vem na parte de previdência privada como um bom investimento, onde você tem segurança e também você deixa para os seus descendentes. Em caso de falecimento, esse recurso ele vai direto para os seus beneficiários. E você pode, inclusive, nomear os beneficiários. Então, ele tem ali vantagens não só de renda, mas também alguns benefícios sucessórios que são muito importantes para muitas pessoas. E a Enedina de Muriaé pergunta o seguinte: no INSS há perdas anuais. Aposentei recebendo 4 salários, hoje recebo só 2. Na Previdência Privada também é assim? Como funciona? Não, você tem... esse é até um grande medo das pessoas que buscam ali a Previdência Privada. O INSS ele tem uma tabela de reajuste diferente. Depois que você aposentou, você vai ter o piso do salário mínimo, que vai reajustar de acordo com o salário mínimo, mas quem já está recebendo vai ter um reajuste diferente do salário mínimo e até menor. Então, acontece em muitos casos você aposentar, a pessoa fala, olha, contribuir sempre com o máximo, eu deveria ganhar 5 salários mínimos, a sua primeira fonte de renda vai ser os 5 salários mínimos, mas isso vai reduzindo ao longo do tempo. Na Previdência Privada, não. Você vai ter um investimento que você vai investir ao longo do tempo, vai chegar num momento da sua vida onde você vai falar, olha, eu quero ter benefício desse recurso, então eu vou escolher, eu vou pegar esse recurso para mim, a pessoa tem 100 mil lá, vou pegar para mim esse dinheiro, vou fazer o que quiser, vou deixar lá para quando no evento de alguma necessidade ou algum falecimento, alguma coisa, ir para os meus filhos, ou eu posso falar assim, eu quero uma renda mensal. Então a instituição vai tomar você como base, a sua idade, a sua perspectiva de vida, vai falar, olha, eu vou te garantir aqui uma renda de... equivalente a 2 mil por mês, 3 mil por mês, e isso vai ser reajustado de acordo com a rentabilidade do fundo ou com algum índice de inflação. Então, isso é muito importante você tirar essas dúvidas com a instituição financeira e fazer justamente essa pergunta para eles. Olha, depois que eu aposentar, como que meu rendimento vai ser? Como que ele vai evoluir com o tempo? Então, ele já tem que falar para você na hora que você contrata o fundo. E, Bruno, antes da gente ir para o intervalo, só para a gente encerrar a dúvida da Enedina, ela pergunta se essa contribuição é mensal ou é de uma única vez. Pode ser na Previdência Complementar, pode ser dos dois casos. Você tem muitos casos onde a pessoa já tem um volume que ela, às vezes, guardou na poupança, e que a poupança não rende tanto, você consegue esse fundo de investimento de previdência com um benefício muito maior de rendimento. Então, você já tem esse volume, você pode começar
e garantir e depois começar a pagar mensalmente para aumentar esse recurso que você tem garantido. Ou também você pode já começar ali com 100, 150, 200 reais. Geralmente o limite para começar é 100 reais, então você tem vários fundos onde você pode começar até com pouco. E em algum momento você decidiu ali ou juntou algum dinheiro, recebeu alguma herança, falar, olha, esse dinheiro aqui eu vou colocar no meu fundo de previdência, vou aumentar o meu bolo que eu tenho lá. Então isso não tem problema, em qualquer momento pode ter aportes mensais ou periódicos. E qual que é o rendimento da previdência privada? Você não pode garantir esse rendimento. Você vai ter fundos de investimento, cada fundo de investimento ele vai investir em coisas diferentes. Então, eles vão te falar, olha, esse fundo rendeu nos últimos anos o equivalente a 10% ao ano ou a 1% ao mês, mas isso sempre varia. Então, fique muito atento, porque nenhum fundo pode te garantir que o seu dinheiro vai render 1% ao ano, 2% ao ano. Ele vai sempre ter como base a taxa Selic ou a inflação. O que eles podem te falar era, olha, se seu fundo vai render a inflação mais 2%, mais 3%, ou então vai falar, olha, esse fundo está rendendo a taxa Selic mais 1%, mais 2%. Então, ele tem um índice como estimativa, mas eles nunca vão poder te garantir, olha, esse fundo vai render 0,5%. Então, fique atento para, se alguém te garantir isso, peça mais informações, porque isso daí vai variar ao longo do tempo. A economia varia muito e o rendimento dos fundos de investimento também. Vamos começar agora, então, esse novo bloco falando sobre os tipos de previdência privada que existem. Existem vários tipos, assim, vamos tentar destrinchar isso aí para o pessoal de casa. Então, olha, você tem, primeiro, os tipos onde que os fundos podem investir os seus recursos, que é muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas ficam, olha, investir na Previdência, estou tendo prejuízo ou não está rendendo bem. Geralmente isso está diretamente relacionado ao fundo que você escolheu, que às vezes ele investe em ativos de risco ou não, então é muito importante ficar atento a isso. E o outro ponto é o tipo de previdência privada que tem, basicamente são dois, e eles só diferem de acordo com o benefício tributário. Tem o VGBL, que você tem uma alíquota regressiva de imposto de renda, onde você tem o imposto de renda diretamente sobre o seu rendimento, e com a alíquota regressiva, que eu falo, olha, até 2 anos você vai pagar 25% do que você ganhou de imposto de renda, mas se você ficar entre 2 anos e 4 anos, essa alíquota vai cair para 22,5%, e assim por diante, até chegar em 10 anos, onde a alíquota mínima é 10%. Isso é uma forma do governo incentivar você a ter esse investimento de previdência por um longo prazo. Ou seja, para você não começar a previdência e resgatar e esquecer do seu futuro. Muitas vezes a gente acaba ali sendo pego por algum consumo maior. Então, na hora que você bota na Previdência, você sabe que é um investimento onde tem benefício de você ficar por mais de 10 anos. E esse é o VGBL, onde é o alíquota sobre o rendimento. E você tem o PGBL, que é uma alíquota sobre o total que você investiu. Aí você fala, pô, olha, eu vou pagar o imposto de renda maior se for sobre o total, não sobre o rendimento. Sim, mas você tem o benefício tributário de reduzir o que você investiu na sua contribuição anual do imposto de renda. Então, a maior escolha que a pessoa tem que fazer é, olha, eu sou assalariado, eu faço a declaração completa do imposto de renda, pago um volume significativo de imposto de renda, então vale a pena eu pegar o PGBL, porque eu vou ter um benefício na declaração completa. Mas se você tem ali a declaração de imposto de renda e faz a declaração simplificada, que até a maioria dos brasileiros fazem, você não tem benefício nenhum do PGBL, você tem que ir no VGBL. E é certo que é uma sopa de letrinhas agora, mas na hora que você for conversar com o assessor de investimentos ou gerente de banco, pode perguntar para ele que ele vai ser a pessoa mais indicada para conversar, ver a sua realidade e te indicar a melhor forma. Vamos dar uma olhadinha aqui também na participação do nosso público. O Marcos está assistindo Manhã Diversa pelo YouTube. Um abraço para você, Marcos. E o Aloilson de Betim, Aloilson Costa, ele disse o seguinte: sou professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação de Minas e contribuo com o
o IPSENG, Sim. para aposentar como servidor público. Sim. Contribui ao longo de 19 anos e ele quer saber o seguinte: Bruno, posso ter duas aposentadorias no futuro? Uma privada e outra como servidor público? Qual vale mais a pena? Sim. Então, primeiro ponto, as pessoas comuns que pagam ali, recebem por carteira assinada, vai contribuir para o INSS. Quem é funcionário público tem tipo o INSS do funcionalismo público. Então, ele vai contribuir para um fundo do regime do funcionário público. Então, ele vai ter garantida essa previdência, esse rendimento no futuro. Mas ele pode também ter esse rendimento complementar. Então, nada impede que o funcionário público, de qualquer esfera, tanto municipal, estadual como federal, tenha a previdência complementar para no futuro ter mais de uma fonte de renda. Então, não tem impedimento nenhum e funciona da mesma forma. E vamos falar agora das taxas da previdência privada. Quais são? Você tem, na hora que você vai fazer a sua previdência privada, você bota dinheiro num fundo de investimento onde vai ter um gestor e esse gestor ele vai cobrar uma taxa de administração para administrar esse seu dinheiro. Okay? Mas prestar atenção que no Brasil o que você recebe de rendimento já é descontada essa taxa de administração do gestor. Então, você já vê ali o rendimento direto, o quanto que está subindo sua contribuição mensal, o seu patrimônio. Cada fundo e cada instituição financeira vai cobrar uma taxa de administração diferente. Então, é difícil, não tem jeito de eu falar, porque vai ter fundo que vai te cobrar 0,2% de taxa de administração ao ano e tem fundo que vai te cobrar 2% de taxa de administração ao ano. Não significa que o de 2% vai te dar um rendimento muito menor, porque a taxa dele é menor. Nem significa que o de taxa de administração menor vai te dar um rendimento maior, porque basicamente isso remunera a estrutura do fundo de investimento, do banco. Então, você tem casos onde você tem uma taxa de administração maior, mas o gestor está fazendo um trabalho muito melhor e está te dando mais rendimento. Como também tem casos que você tem ali uma taxa de administração muito pequena, mas também tem um rendimento muito ruim. Então, é uma coisa importante de você saber a taxa de administração, mas é uma informação adicional. Não é garantia que a taxa de administração baixa vai ser muito bom e nem que a alta vai ser muito ruim. E a Nayara de BH, ela quer saber o seguinte: na previdência privada também temos direitos como licença maternidade? Me explica, por favor. Não tem. Toda essa parte de licença maternidade, auxílios, é por conta do governo, da Previdência do INSS, que na hora que você paga o INSS, não é só a sua aposentadoria que está incluído muitos outros benefícios no conjunto. A Previdência Complementar, ela já considera que você tem o benefício do governo e você vai complementar só a sua renda no futuro. Então, se você tiver algum acidente ou alguma forma que impediu a sua renda, ou está recebendo menos no mês, você não vai ter um benefício adicional pela Previdência Complementar. Você vai ficar só com o benefício do INSS. Para esses casos, se você tiver alguma insegurança, você trabalhar muito na rua, dirigir muito, ou está suscetível a riscos no seu ambiente de trabalho, tudo você pode, muitas vezes, comprar um seguro referente a essa perda de renda ou alguma licença que você possa ter no futuro, e aí é separado da Previdência Complementar. A Previdência Complementar, o foco dela é um investimento que vai gerar renda no futuro. Qualquer impedimento no momento, tive algum problema de saúde, fiquei inválido, não vai ter nada adicional nessa Previdência Complementar, não. E o Peixoto de Barra Mansa quer saber o seguinte: minha dúvida é sobre acesso do governo sobre o meu investimento na previdência privada. Corro o risco de perder quando mudar o governo? Não, é totalmente separado. A previdência privada é um investimento no sistema financeiro
que não é relacionado ao que o governo tem. Então, o governo, independente do governo que tiver lá, e foi assim dos últimos 30, 50 anos, e vai ser assim para frente, o governo ele sabe o quanto você tem lá, porque todos os recursos do sistema financeiro são reportados à Receita Federal, então o governo ele sabe que você tem o dinheiro lá, mas ele não tem acesso a esse dinheiro. Em nenhum momento o governo vai poder interferir no que você está juntando no seu fundo de previdência complementar, independente do tamanho dele, independente da época. E Bruno, o Peixoto ele falou ali dessa sensação de insegurança, né, em relação à mudança de governo. E uma outra insegurança que surge também é se as pessoas podem ou não mudar o contrato a partir do momento que ele foi feito. A pessoa ela pode começar fazendo o investimento de uma forma e mudar de ideia? Sim, pode. Atualmente você tem uma liberdade total nessa questão da previdência. Então, você vai lá, você vai conversar com alguém, você já tem um fundo de previdência, sabe? E você tem a possibilidade atualmente de fazer a portabilidade. Eu gosto muito de relacionar com a questão de telefone. Hoje em dia é muito fácil você fazer a portabilidade de uma operadora para outra. E o que eu mais vejo na Previdência é isso também. Ficou muito fácil você sair de um fundo de investimento que você tem para ir para outro fundo de investimento. Então, se você está insatisfeito com o fundo de investimento que você tem, às vezes ele está rendendo pouco, ou você não está vendo ali algum benefício nele, não está de acordo com as suas expectativas, você pode ir na instituição financeira que você está e pedir para eles trocarem de fundo, um mais adequado ao seu perfil ou que te dê um rendimento melhor. Então, eles vão te explicar essa troca, e é muito fácil e sem custo nenhum para você que já está nos regimes de previdência complementar. Você não tem que resgatar e pagar imposto e mudar para outro fundo, não, você só faz uma portabilidade. Hoje está num fundo, daqui a 10 dias está em outro fundo, e também isso vale para instituições financeiras. Você está no banco A com seu fundo de previdência, não está rendendo bem, você está insatisfeito com ele, você pode ir para outra instituição financeira que te agradou mais e pedir a portabilidade. E isso também sem custo nenhum para quem está no investimento. E também sem perda dos benefícios. Você pode estar já contribuindo há 6 anos no banco A, num fundo, e você fala, pô, não está rendendo tão bem. Então, você pode ir para um banco B ou C e falar, olha, eu quero fazer a portabilidade para cá. Então, você vai no banco de destino. Então, no que você quer investir, fala, ó, eu quero trazer minha previdência para cá. Então, faz um procedimento online, muito rápido, em cerca de 10 a 20 dias, esse dinheiro já está no seu novo banco e você pode escolher ali o fundo que você vai investir já sob outro regime, outra rentabilidade. E aí tem uma série de específicos, mas o mais importante é sem custo, você consegue melhorar e você não tem perda nenhuma. E o Rogério de BH está perguntando o seguinte, e se o banco falir, perco a minha previdência privada ou tem alguma garantia? Não, você tem garantia, você tem todo um sistema financeiro que te protege quanto a isso. O investimento é da pessoa, não do banco, e os seus investimentos, o seu dinheiro estão num fundo de investimento que é protegido da instituição financeira. Então, se o banco falir, por exemplo, faliu por problema dele, esse dinheiro ele está com um gestor que está investido no sistema financeiro, não está investido em ações daquele banco, nem nada. Então, esse dinheiro seu vai estar lá e ele provavelmente vai ser migrado para outra instituição financeira. Então, geralmente, a Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central, eles cuidam para fazer essa transição. Então, independente do banco A, B ou C que tiver no regime de previdência, o banco teve algum problema, não tem problema, o seu recurso vai estar lá protegido, só em algum momento você vai ser contactado e falar, olha, esse recurso não está mais gerenciado pelos gestores desse banco, agora ele vai ser movido para outro banco, você vai ter até a opção de escolha. E o Marco, também de BH, ele diz o seguinte, estou assistindo ao programa sobre Previdência Privada, sou aposentado e tenho aplicação na Caixa Federal. Quanto tempo de aplicação vou poder usufruir de uma complementação mensal na Previdência Privada? Na Previdência Privada, ela não tem ali um limite mínimo para você
aposentar. Então, a gente viu um caso até no início que a pessoa, eu já sou aposentado e estou contribuindo para a previdência privada. Então, essa previdência privada, você juntou um recurso que você acha interessante, você fala, olha, a partir de hoje eu quero já viver de renda, quero receber uma renda disso. Então, é só ir na instituição financeira e falar, olha, eu quero parar de contribuir agora, eu quero começar a receber. E também eu já vi casos de pessoas que receberam uma herança, já era aposentada, colocou na previdência privada, fez um aporte direto e falou, esse volume eu já quero receber para o resto da minha vida. Então o banco faz um cálculo com base na sua idade e vai te dar o quanto que ele vai te pagar até você, até o fim. E quando começar a investir na previdência privada, Bruno, existe às vezes uma idade onde é mais recomendado, ou às vezes uma faixa econômica que a pessoa deve estar tendo ali no momento da vida para indicar que é uma boa hora? Quais são aí os critérios que a pessoa deve ter em mente para pensar agora é a hora de abrir uma previdência privada? Olha, o que eu vejo ali, na hora que a gente começa a trabalhar, aos poucos a gente já começa a pensar em aposentar. E quanto antes a gente começar, melhor a nossa aposentadoria vai ser. O bom é que você tem limites muito baixos hoje em dia para começar a poupar, fazer um plano de aposentadoria privada. Então, você não tem esse limite. Então, a resposta ali, quanto antes, melhor. Mas também, não se acanhe se você já chegou nos 40, nos 50 e não teve ali condições na vida para começar. Nunca é tarde. Então, quanto antes melhor, nunca é tarde, e você pode mudar essa contribuição ao longo da vida. Então, você pode começar colocando um dinheiro pequeno ali todo mês, já como reserva, e ao longo da vida você vai crescendo no trabalho, você vai tendo estágio diferente de carreira e vai aumentando esse volume. Então, mesmo que você comece com pouco, já é bom começar o quanto antes. Excelente, Bruno. E foi bacana porque você conseguiu esclarecer a dúvida da maior parte aí dos nossos telespectadores. E agora, para a reta final do nosso bate-papo, quais orientações, quais instruções finais você pode deixar para o nosso público? Olha, é muito importante a parte de previdência complementar. Você não está vendo só a sua vida hoje, você está vendo no futuro. E é uma coisa sua que é independente de governo, de condições financeiras, e vai estar ali muito relacionado com o volume que você vai investir ao longo dos anos e o quanto os gestores vão estar cuidando desse seu dinheiro. Então, é muito importante você sempre tirar todas as dúvidas, perguntar, não existe pergunta boba, você vai na sua instituição financeira, sempre entre em cada detalhe, pergunte de todas as liberdades que você tem, de como é que foi o rendimento no passado, como é que vai ser no futuro, está adequado ao meu perfil. E você lembre que isso é uma parte da sua educação financeira. Na hora que você pega ali a previdência complementar, é um volume que está saindo do seu salário todo mês. E a maioria tem débito em conta. Então, na hora que cair o seu salário, você já pode programar para naquele dia, 2, 3 dias, já puxar um pouquinho ali, antes que você já comece a gastar aquele dinheiro. Porque o que mais acontece, a gente fala, olha, na hora que sobrar um dinheiro no final do mês, eu vou colocar na Previdência Complementar. Isso acaba nunca sobrando. Então, essa parte de você ter a Previdência Complementar ali é até uma poupança forçada que você já tem. Então, esse é um benefício adicional, não só o benefício tributário, como sucessório, mas também de educação financeira, também é muito bom. Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. O pessoal de casa, com certeza, já está se planejando muito melhor agora para começar ou, quem sabe, para repensar aí os planos aí para aposentadoria privada. Informações muito úteis. Muito obrigada aí por ter participado mais uma vez com a gente. Bom dia para vocês. Obrigada.